Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champlu. O meu nome é MK e o vídeo de hoje é mais um da categoria resenha literária. Mais especificamente estaremos falando da Hora do Lobisomem do autor Stephen King. Lembrando novamente que as resenhas aqui do canal não são nada técnico, nada como um crítico especializado, é realmente uma resenha apenas de fã para fã. A Hora do Lobisomem é um livro bem curtinho que faz parte aí da coleção Biblioteca Stephen King e é o primeiro livro do autor que eu li por inteiro. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. A Hora do Lobisomem é o take do mestre do terror Stephen King sobre a famosa e lendária figura do lobisomem. Originalmente, essa história surgiu de uma colaboração do autor com o artista Bernie Wrightson. Eles estavam colaborando juntos para um calendário e a ideia seria que o Stephen King escreveria um parágrafo para cada ilustração do Bernie que ia ilustrar cada mês do calendário. É lógico que apenas um parágrafo de história não foi o bastante para o Stephen King e essa ideia foi crescendo, maturando até se tornar o livro A Hora do Lobisomem. Essa republicação da Suma das Letras é linda. Sendo parte da coleção Biblioteca Stephen King, ela mantém as cores fortes e a capa dura e emborrachada. Suas poucas 150 páginas são acompanhadas de diversas ilustrações que enriquecem muito a história. Eu sem dúvidas recomendo a aquisição dessa edição à sua anterior, que hoje é um livro mais antigo e bem raro de se achar. A história se passa na pequena cidade de Tarker's Mill, no Maine. Uma cidade bem pacata dos anos 80, daquele tipo que todo mundo se conhece e nada acontece. Tudo isso muda quando em janeiro um trabalhador é assassinado brutalmente em uma noite de lua cheia. Desde então, em todos os meses do ano, sempre que a lua está no céu, alguma morte acontece. Quando eles têm sorte, são mortes de animais, mas na maioria das vezes figuras célebres da cidade perdem as suas vidas quando a criatura sai à caça. Os rumores de lobisomem começam a se espalhar pela cidade, deixando a maioria com medo, mas alguns corajosos estão dispostos a caçar a criatura. É neste cenário que a gente conhece o Marty Kozlow, o protagonista da nossa história. Ele é um garoto cadeirante que fica particularmente incomodado com o toque de recolher da cidade, pois isso irá atrapalhar o seu feriado favorito, 4 de julho. Um feriado que ele ama por causa dos fogos e é um dos poucos momentos em que o garoto encontra diversão na sua vida. Destemido e sem nada a perder, o garoto desafia o toque de recolher e sai na madrugada do dia 4 de julho para soltar os seus fogos, e isso atrai a criatura até ele, fazendo com que aconteça um evento aqui do livro que eu não quero spoiler muito, mas que deixa uma marca na criatura. A partir de então, Marty sabe que quando surgir uma pessoa nessa cidade com a mesma marca, ele vai saber que essa pessoa é o lobisomem. Este livro, galera, é extremamente curto, né? São 150 páginas e mais ou menos 20 e poucas delas são apenas ilustrações. Você consegue ler este livro em uma única sessão de leitura, se assim você desejar. Alguns até chamam este livro aqui, na verdade, de um compilado de contos e não um livro de fato. Algo que eu necessariamente não concordo, porque as histórias aqui, por mais sejam curtas e pareçam contos, elas têm uma lógica, né? Elas têm uma linha cronológica e uma depende da outra. Entrando um pouquinho nos pontos fortes, eu gosto muito da estrutura aqui deste livro. Ele funciona de forma que cada mês é um pequeno capítulo, quase como que um pequeno conto, e eles todos têm um ritmo muito agradável, é super rápido e você sempre fica aí com esse gostinho de saber o que vai acontecer no capítulo. Isso é o que faz com que a maioria das pessoas leia este livro inteiro em uma só sessão, né? Porque realmente os capítulos eles são engajantes. Essa edição ela apresenta aí uma ilustração para cada capítulo, uma ilustração entre os capítulos, algo que é muito legal. Eu gosto muito de quando os livros são ilustrados e este aqui é um ótimo exemplo de como ilustrações só enriquecem um livro. Além disso, outro ponto forte é como este livro é narrado por diversos personagens. Aqui são contos curtos e nem sempre é o mesmo narrador. Na verdade, na maioria das vezes você vai ver um capítulo por um narrador novo, um personagem novo. E é bem legal porque dessa forma você consegue ver bem como os ataques da criatura afetaram diversas pessoas na cidade e como que cada um sofre com esses ataques. O Marty, né, o nosso protagonista, ele entra no mês de julho, mas mesmo depois que ele entra, a maioria dos capítulos são dele, mas ainda tem capítulos de outros personagens. Então
Essa história meio que mostra realmente diversos pontos de vista, inclusive do nosso vilão da história. Aqui também um ponto legal é que o King tomou a liberdade de colocar alguns feriados nos meses, independente se eles cairiam ou não na lua cheia. Isso faz com que os capítulos eles tenham meio que tema de feriado, né? Então você tem o do 4 de julho, você tem o do Dia dos Namorados, isso deixa muito legal e sempre é amarrado com a narrativa do capítulo em si. Os ataques da criatura são sempre muito brutais, aqui você sente o quão visceral é o King como autor e são realmente um ponto alto do livro, né? Você não vai se assustar com esse livro nem se sentir muito apreensivo, porém os ataques, as vítimas vão te marcar. Agora falando dos pontos negativos, né? Este livro é muito curto e isso realmente pode ser um problema para alguns. Aqui você não vai encontrar nenhuma narrativa densa, você não vai encontrar personagens que são muito complexos, então dificilmente você vai se apegar a algum deles. Algo que é muito importante quando você lê uma história de terror ou de horror, né? Você precisa realmente se importar com os personagens para você sentir o medo deles. Aqui, como você não se importa muito com eles, acaba que a maioria das vezes você vai ler, você fica impressionado pela forma como é descrita as mortes, porém não é algo que te marca, algo que você vai ficar pensando por muito tempo. Além disso, como um livro de mistério também, ele acaba não funcionando muito bem, porque isso aqui é uma leitura rápida, de mais ou menos aí 50 minutinhos. Então não tem como você engajar muito no mistério de quem é o lobisomem se essa resposta é te dada em 20 minutos de leitura. O segundo ponto negativo é o Marty como protagonista, né? Eu não gostei muito desse personagem, não consegui me conectar muito com ele. A sua família é toda estranha, mas é uma estranheza assim que não foi muito legal de ler, sabe? Realmente não engajou muito. E o meu maior problema é que o Marty, sendo um garoto, ele tem aí uma cabeça muito madura, muito adulta. Ações que ele toma durante a história, um pouco da sua coragem, eu acabei achando que não foi algo muito realista, sabe? Chegou até a me tirar um pouquinho da história alguns atos que ele fez, porque eu pensei, cara, uma criança não pensaria assim, não agiria dessa forma. Isso tudo culmina aí na cena final do livro, que na minha opinião é o ponto mais fraco, é realmente um final bem cartunesco e que tira bastante do impacto da história, né? E tudo isso começa a dar essa degringolada quando o Marty, como protagonista, é apresentado no mês de julho. Concluindo, eu acho que A Hora do Lobisomem é uma leitura divertida, super rápida, né? Quem curte aí contos de terror, histórias de terror ou mesmo histórias de lobisomem vai gostar deste livro. Porém, no geral, aqui você não vai encontrar nada memorável, nada que você vai ficar pensando por um tempo, que você vai querer conversar com os amigos, não. É realmente uma história mais descartável mesmo. É um passatempo que você vai ter ler este livro, como eu disse, muitas vezes você vai terminar numa vez só, mas eu recomendo ele. Hoje aí o pessoal cobra por volta de 25, 30 reais nessa leitura e eu acho que é um bom preço, principalmente por esse acabamento lindo, fica legal na estante. Se você gosta de colecionar e quer ler uma história curtinha, ele vale sim a pena ser comprado. Minha nota final para essa história é de 2,5 estrelas. Eu recomendo ela para poucos e eu não sei se essa foi a melhor escolha para iniciar as minhas leituras sobre o Stephen King. Se você tiver alguma sugestão bacana para eu conhecer mais sobre o King, uma sugestão aí para ser o meu segundo livro desse autor, deixa aí nos comentários junto com o seu like. Também se inscreve aí no canal, né? O canal Shampoo está só começando, é um projeto que eu quero dedicar mais do meu tempo e o seu apoio é muito necessário neste momento. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e até mais.